Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Eu desejo que quando você estiver ouvindo essa mensagem, você esteja abençoado e com essa mensagem você seja acrescentado em você as bênçãos do Senhor. Lembrando que a gente ainda está no livro de Eclesiastes e hoje nós vamos ler Eclesiastes 7, versículo 12 a 14. O nosso tema hoje é uma vida equilibrada. Eclesiastes 7, 12. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderia endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Louvado seja Deus. A sabedoria protege como protege o dinheiro. Eu costumo dizer, repito várias vezes, o dinheiro é bom, mas ele não compra a saúde. Ele compra o remédio, ele compra bons tratamentos, paga bons hospitais, bons psicólogos, tudo de melhor. Mas ele não dá a saúde, ele não compra a saúde. O dinheiro ele protege, mas a sabedoria é que dá a vida. O dinheiro é como se fosse as almofadas, né? Você pode deleitar. Ele pode deleitar, mas ele não pode fazer mais do que isso. O poder do dinheiro é limitado, mas o poder da sabedoria, para quem adquire a sabedoria, é ilimitado. O tema, repetindo, uma vida equilibrada. É bom ter dinheiro? Claro que é. Tem que trabalhar, tem que conquistar, tem que empreender, tem que fazer tudo. Mas sem desprezar o outro, entendendo que todo esforço que se faz para trabalhar... Gente, se a gente levanta de manhã para trabalhar, se respira, a quem a gente tem que atribuir isso? Ao nosso esforço? À academia? À comida? Tem que atribuir a Deus, porque quem dá a comida é Deus, quem rega a terra, quem dá a chuva, quem dá o sol para que a comida nasça é Deus, quem dá saúde para você trabalhar é Deus, quem dá inteligência para estudar, para fazer é Deus. Então ninguém se sinta o grande homem ou a grande mulher, eu sou o cara, porque no fim de tudo, se não fosse Deus, nem eu nem você teríamos nada, tanto aquele que tem muito quanto aquele que tem pouco. Quem sabe que aquele que tem pouco reclama porque tem pouco, porque luta e só conquista um pouco. Para de reclamar, porque se não fosse Deus, nem esse pouco você teria. E para pensar, é esse pouco que te sustenta, é esse pouco que faz você um homem, uma mulher digna. É com esse pouco que você paga suas contas, que você tem a sua internet, que você tem o seu alimento, que você passeia, que você viaja. Deus nos deu a vida e tudo que Deus faz tem um propósito. Gente, Deus não é um Deus vazio. Tudo que Deus faz, independente da gente entender ou não. Então, se a gente não entende o propósito da vida, se a gente não entende o porquê que Deus fez, isso não significa que não tenha propósito. Só significa que Ele é Deus e que Ele não é obrigado a compartilhar conosco todas as coisas, mesmo porque Ele conhece o nosso coração. O ser humano, sem Deus compartilhar tudo, ele busca coisa. Eu digo assim, ele fuça onde não é para fuçar.
e normalmente se prejudica, porque Deus sabe até onde nós podemos conhecer, até onde nós podemos ir. Temos que procurar entender qual é o plano de Deus para a nossa vida, em meio a tantos acontecimentos. A gente vê as pessoas assim bastante confusas, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas assim, muita coisa mesmo. Tanto a nível mundial, quanto a nível nacional, quanto a nível individual. Tá tudo assim, uma loucura. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente precisa ficar centrado. Pra gente não entrar em parafuso, não entrar em loucura, a gente precisa estar centrado, procurar entender dentro dessa loucura toda, vamos dizer assim, achar Deus no meio de tudo isso, para não ficar pensando que precisa correr atrás de mais dinheiro, de mais coisa, para poder entender, para poder resolver. As cinco necessidades para viver bem nesse mundo, no meio desse... 5 necessidades são caráter. Você está entendendo que no meio disso tudo, você não pode se perder? A gente não pode se perder. No meio de todos esses acontecimentos insanos, a gente não pode se perder. Precisa ter caráter. A maneira como agimos e reagimos aos acontecimentos, bons ou ruins, pautados na palavra de Deus, nós vamos escolher não nos perder. Então a gente não vai, no meio disso tudo, perder o nosso caráter. A gente não vai agir errado, a gente não vai ser um mau caráter. Porque todo mundo faz, porque com o outro fez e deu certo, e não foi fulminado, e Deus não desceu um raio do céu e acabou com ele. Não, lembra que vai ter o acerto de contas. Segundo, reflexão. Analisar as próprias atitudes e sempre estar disposto a mudar e consertar os erros. Errar é humano, sim. As pessoas erram, mas todo mundo está fazendo as coisas muito acelerado, não para pensar, não para refletir. Então, a segunda necessidade é a gente refletir. Opa, errei. Desacelera. Se precisar voltar, volta. Se precisar refazer, refaça, mas não passa batido para dizer assim, eu não vou, sabe, o orgulho, não vou refazer, não vou, deixa assim mesmo. Errado. Terceiro, ouvir o outro, não só falar. Eu estou querendo achar uma palavra, mas não vou achar. O terceiro é ouvir, né? É não só querer falar. Né? O outro, ele tem muito para ensinar para a gente. Então, quem só fala, ele só ouve a si mesmo. Ele só ouve a si mesmo. Então, tudo que ele fala que está certo. Ele não para ouvir o outro. Então, se você tem a ensinar, você também tem muito que aprender. Quarto, eu falei 5, eu errei, tá? São 4. Quarto, sabedoria. A impaciência, a gritaria, a ira, a murmuração não resolve o problema. Mas ser sábio resolve muito o problema. Vou ler só o texto em Eclesiastes 4:13, que diz assim: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Eclesiastes, em Provérbios, aliás, a gente vê várias vezes falar que é melhor você chamar a atenção do sábio do que do tolo, porque o sábio ele ouve e se torna mais sábio, e o tolo ele não ouve, fica cada vez mais tolo. Para uma vida equilibrada, temos que diariamente fazer ajustes em nós. Então, todo dia, irmãos, a gente precisa se ajustar. E isso só é possível com uma vida diária de oração e leitura da palavra de Deus. Não adianta você querer se ajustar, se harmonizar, procurando em outras coisas. Tudo mais vai ajudar. Claro que vai. Se divertir, fazer terapia, aprender sobre finanças, como organizar a vida, fazer exercício físico. E
etc, etc, etc. Tudo isso vai ajudar, mas o tronco é a leitura diária e buscar em Deus. Isso vai nos ajudar. Isso vai nos ajudar, não. Isso vai nos levar. As outras coisas vai nos ajudar. Mas estar em conexão com Deus, caminhar com Jesus todos os dias, é isso que vai fazer com que vivamos uma vida ajustada, equilibrada, vivendo no meio desse vendaval, mas equilibrado. Louvado seja Deus pela tua vida. Louvado seja Deus por você ouvir essa palavra e sair desse redemoinho que você está e ouvir os conselhos do Senhor. Essa palavra é uma palavra de conselho para a tua vida. Eu desejo que você receba. Não olhe para mim, a pessoa. Não olhe para mim, missionária Karen. Mas atenta para a palavra que está sendo ministrada para a tua vida. Nesse momento que você estiver ouvindo, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, esteja você chorando, sorrindo, que seja bênção para a tua vida. Que o Senhor te abençoe em tudo aquilo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta. Seja ricamente abençoado por Deus. Amém.